Estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, nós nos encontramos com você para falar sobre temas relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência emocional e, consequente, melhora dos nossos relacionamentos. Eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, especialista em psicoterapias de casais e família, adultos e adolescentes, há 40 anos atuando nesse processo. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou filha da Lígia, se você não sabe, acabou de descobrir. Também sou advogada de família e criminalista e facilitadora de diálogos em comunicação não violenta, em breve também justiça restaurativa e mediadora. O tema de hoje é perfeição e perfeccionismo, quando o ideal almejado atrapalha mais do que ajuda. Em geral, saber onde a gente quer chegar é fundamental para que a gente consiga concretizar essa meta, não é mesmo? Só que não, às vezes não é. E para falar sobre isso, nós vamos começar falando sobre o ideal da perfeição, onde ele vive, do que ele se alimenta, como ter na sua casa e como cuidar desse ideal da perfeição que você quer ter aí na sua casa. Perfeição e perfeccionismo, qual é a diferença entre eles, os custos do perfeccionismo e se você já se excedeu no controle, o que você pode fazer? Onde podemos começar a nos transformar, evitando o toque e o estresse mental? Vamos lá? Vamos começar. Deixa eu só confirmar se fizemos tudo certo. Você quer começar falando, né, enquanto eu verifico aqui alguns detalhes técnicos? Sim. Então, seguindo nosso roteiro aqui, né? O ideal da perfeição, onde ele vive? Então, a perfeição é o que todos esperam da prática profissional e nas execuções de habilidades que foram muito treinadas. Então, a gente realmente não vai correr o risco de se pôr numa cirurgia na mão de um médico que a gente não confie e que vai fazer o melhor possível. Um dentista também, quando a gente busca um dentista, a gente espera que ele seja perfeccionista, que ele faça com perfeição o trabalho dele. Da mesma forma, quando vamos comer em algum lugar, esperamos que o prato, que tudo que nos vai ser servido seja feito da melhor forma e que a gente seja atendido sempre dentro de um alto padrão. Então, onde a gente pratica efetivamente a perfeição? No treino das nossas habilidades. E, obviamente, que tudo aquilo que a gente precisa treinar, a gente primeiro precisa conhecer, ter instruções, praticar o treino para que essa habilidade se aperfeiçoe cada vez mais. Só então pra gente finalizar aqui esse primeiro ponto, que é onde o ideal da perfeição vive, né? O ideal da perfeição vive na expectativa da execução de trabalhos profissionais, né? Especialmente o que a gente colocou no texto hoje mais cedo, né? Se você for colocar uma ponte de safena no seu coração ou for de repente operar um aneurisma no seu cérebro, eu tenho certeza que você espera que seu médico seja perfeito, perfeccionista, que ele seja perfeccionista na execução da técnica que ele aprendeu e treinou. Exato. Indo para um segundo ponto, né, do que os músicos, né? Os músicos, verdade, se você for numa orquestra, por exemplo, quem mora aqui no estado de São Paulo, for lá para São Paulo, na Sala São Paulo, a gente espera que os violinos estejam todos perfeitamente afinados, as flautas, as violas, né, que todos os instrumentos estejam ali em perfeita harmonia de técnica, de execução daquela música que nós fomos lá desfrutar. Uma apresentação de balé que é ensaiada exaustivamente para que se apresente da forma mais perfeita possível. E aí, indo para um segundo ponto, né, do que esse ideal de perfeição se alimenta? Em primeiro lugar, do conhecimento, né, que você já estava começando a falar. Das técnicas. A gente só consegue chegar na perfeição conhecendo muito bem as técnicas, os procedimentos. E aí, chega um pouquinho para cá. E aí, num segundo momento, Escapamos.
pela prática, não é? Sim. O treino. Sim. Então, existe primeiro a informação, por isso a gente entra na escola e aprende através da informação, né? Na autoescola, a gente primeiro se informa para depois treinar, dirigir sob orientação. Na faculdade de medicina, a gente estuda as teorias primeiro para depois ir para uma sala de cirurgia sob orientação, treinar técnicas Treinar cirúrgicas. os bichinhos, coisas sintéticas. Tem uma série de treinos que eu não Que conheço são muito bem. feitos no decorrer da formação. Então, é primeiro informação, depois orientação e treino. Porque, assim, a gente tira a carta, a gente está treinado, a gente passa na prova, no exame, para ser motorista e recebe a habilitação, porque a gente já está apto a dirigir sem um orientador do lado. Mas todo mundo sabe que o primeiro mês é super inseguro e que a gente só vai melhorando na prática. E quanto mais a gente dirige, melhor a gente dirige. Todos nós humanos aprimoramos o nosso fazer praticando. Então, na prática, a gente busca se aperfeiçoar e chegar o mais próximo possível da perfeição. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Quanto mais experiência, melhor. Por isso que se você de repente está começando a executar uma técnica ou a desenvolver uma função, é muito importante adequar as suas expectativas para esse contexto, né? Porque Sim. Quem tem 40 anos de experiência vai ter muito mais facilidade em dar palestra, em fazer e executar do que quem tem 4 anos aí de formada e começou praticamente ontem, né? Mas que está treinando, que está praticando e que não desiste. Então é muito importante que a gente realmente se respeite no caminho da prática, na busca das melhorias. Mas ninguém nasce pronto. Então não adianta a gente sair expondo um trabalho achando que ele é perfeito. Nunca vai ser. A gente tem sempre o que melhorar. A gente tem sempre o que aprimorar. A gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Falar em mais detalhes sobre esses aspectos. Mas agora vamos entrar no novo ponto, que é como ter um ideal de perfeição em casa, né? Para quem gosta, olha assim, fala, ai que bonito, quero ser perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter a tomada de consciência de que perfeição é um ideal, um reflexo de onde a gente quer chegar. Não é nem o lugar exato, né? Porque como somos, né, seres humanos, a gente tem ali as nossas falhas, as nossas limitações, a gente vai chegar no reflexo da perfeição, que é aquilo factível, aquilo que é possível para nossa realidade, para nossa capacidade, para nossa experiência. E conosco mesmo e com os outros, né? Porque, por exemplo, tem muita mãe que espera que o filho mal acabe de nascer, já abandone a fralda. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu momento para que possa ser executado. Então, de 0 a 21 anos, nós estamos desenvolvendo o nosso sistema nervoso central. E tem muitas habilidades que precisam esperar a maturidade do nosso sistema nervoso central para que a gente possa executar. Tem crianças que conseguem andar de bicicleta antes dos 6 anos? Tem. Mas a partir dos 6 anos, a grande maioria já tem condições neuromotoras de andar de bicicleta, de nadar, de escrever, de controlar um lápis, de controlar uma tesoura. Jogar bola. Então, tudo tem o seu tempo. Não dá para a gente pôr semente na terra e já querer colher os frutos. Tem um prazo de desenvolvimento para que isso possa acontecer. E nesse prazo de desenvolvimento, nós vamos adquirindo habilidades, nós vamos adquirindo a possibilidade neuropsíquica, motora, né, neurovegetativa, todas as condições biopsíquicas que nos favorecem para que dentro das nossas possibilidades possamos adquirir conhecimento, orientação e treinar a prática. Perfeito nós vamos ser?
nós vamos buscar sempre, a gente vai lutar sempre para alcançar essa perfeição, mas nós não somos máquinas. Então, a gente vai eventualmente escorregar, eventualmente bater o carro, ralar o pneu na sarjeta. Ela tá dando esses exemplos, gente, porque eu sou campeã. O borracheiro aqui do nosso bairro já me conhece pelo nome, eu conheço ele pelo nome. Ele já me dá até brinde. Outro dia ele me deu uma calota de presente, porque falou, nossa, a sua tá muito judia. Eu perdi, né? Eu tinha perdido uma, gente. Eu sou campeã. Eu já amassei a roda, já rasguei pneu. Isso porque os governos, as prefeituras ainda não entenderam que precisa pôr as guias de borracha, né? Esse cimento nas guias acaba com os pneus, com as calotas de quem não consegue entender que as guias não são de borracha. Mas ele falou pra gente, o nosso borracheiro, eu não vou contar o nome dele, porque, enfim, é um apelido que eu acho meio diferente, mas enfim, que não pode ser de borracha, porque senão como é que ele trabalha, né? Tá certo ele, tem que trabalhar pra todo mundo. Mas tô indo lá, ó, já tô o quê? Já vai fazer quase 6 meses já? Eu tô melhorando, vou melhorando. A Denise tá aqui falando que ela concorda, que tinha que ser de borracha. Mas, gente, o importante é entender que esse ideal de perfeição que a gente quer ter em casa, que a gente quer pra nós, é ideal, né? Que ele precisa se adequar à nossa realidade, às nossas capacidades, às nossas limitações. E a gente precisa ter essa consciência, essa clareza, esse olhar sobre nós, de que nós não somos máquinas, que nós não somos imutáveis, né? A máquina consegue ser perfeita, né? Perfeita dentro daquela técnica que ela foi programada também, porque até a programação da máquina tem limite. Sim, ela só vai executar aquilo para qual ela foi feita. E aí, claro que ela vai repetir, enquanto ela for capaz de não estragar, não desgastar, ela vai repetir igual sempre. O ser humano não tem como fazer isso, porque o ser humano a cada dia é único. A cada dia ele acorda de um jeito diferente e a cada momento, a cada circunstância, o ser humano já está modificado. Então a pessoa que eu era ontem já não dou mais conta de ser a mesma exatamente igual hoje. E somos assim todos nós, né? Estamos em constante transformações e mudanças. E claro, com aprimoramentos também. Aquilo que eu tinha dificuldade extrema de fazer, de repente eu fico com uma habilidade maravilhosa, né? Eu adoro fazer crochê, mas quando eu aprendi eu achava super difícil. Hoje eu adoro fazer crochê e faço com muita facilidade, com muita habilidade, porque é tradição também da minha família, tem muitas crocheteiras, né? Então a gente acaba tendo que aprender. Mas eu também sei costurar, bordar e etc. Mas, claro, como eu não pratico, a minha área de prática é a psicologia, são os atendimentos, eu até costuro bem, mas eu demoro muito. Claro que quem costura todo dia, costura também muito bem, mas com mais rapidez. Então, além disso, é importante a gente lembrar que quando a gente pratica algo com frequência, a gente tem uma habilidade maior e uma destreza maior. Quando a gente aprende e desenvolve uma habilidade, mas a gente não pratica sempre, a gente continua tendo habilidade, porque aprendeu, treinou e adquiriu, mas a gente não tem destreza. E aí precisa ter paciência, né? Porque a gente pode até fazer diferente, mas precisamos acolher a nossa falta de destreza, porque isso é humano. Todos nós temos, né, essas limitações. Sim. E aí a Ana Júlia acha que o ideal de perfeição, assim como ter em casa, também temos que cuidar, né? Como cuidar desse ideal de perfeição que a gente escolheu ter em casa. Gente, essas metáforas não só à toa que são parecidas com plantas, né? Porque eu tô aqui uma planticida em recuperação, em reintegração na sociedade, tentando não matar mais plantas, porque pra quem acompanha a gente há um pouco mais de tempo sabe que eu quase matei o jardim inteiro. Eu tô aqui, adquirindo habilidade, adquirindo conhecimento, tentando todo dia fazer um pouquinho melhor. E a casa tá ficando linda, cheia de flores, de plantas, né? E é zelar, é cuidar todo dia, porque planta também é viva, também é como todo ser vivo,
exige cuidados. E os não vivos também, porque se você não cuidar dos seus móveis, eles vão ficando opacos, vão se enchendo de poeira. Tudo exige cuidado, tudo exige manutenção, né? E aí, então, a gente já falou para você sobre do que o ideal de perfeição se alimenta, como você pode ter um aí na sua casa e como agora vamos contar como você pode cuidar dele, né? Então, ele se alimenta do conhecimento, da prática, a gente tem em casa tendo essa noção de que ele é um ideal, ele é um reflexo, ele precisa ser adaptado à nossa realidade. E agora, como que a gente cuida? Através da persistência, da resiliência aos erros, né? Porque tem duas situações em relação ao erro. Ou a pessoa perde a paciência e não faz nunca mais, porque não deu conta de acertar de primeira, ou a pessoa consegue passar por cima de N erros, N dificuldades, e vai treinando, e vai se desafiando até chegar lá. Então, é uma escolha, né? Existem falhas, existem limitações, e para termos persistência, resiliência aos erros, aceitando que existem falhas e limitações, isso faz da gente pessoas flexíveis. É fundamental desenvolver a flexibilidade para conseguir ter tudo isso, né? Porque essa tolerância vem da flexibilidade. Você vê que hoje foi ruim, amanhã pode ser melhor. De talvez eu não tinha entendido muito bem aquela técnica, vou conversar com alguém que tem mais experiência para saber com ele, com ela. Mais detalhes, o que eu posso fazer melhor na próxima. Então, e quando você cuida desse ideal de perfeição em casa, com persistência, resiliência aos erros, falhas, limitações, flexibilidade, a gente consegue manter a leveza, o bom humor, a aceitação, tolerância, paciência, rir dos erros, né? Quando que a gente percebe num grupo de crianças de 3 a 4 anos, o clima dentro de casa em relação à perfeição? A criança de 3 a 4 anos falta muitas habilidades. E a hora que ela erra, ela dá gargalhadas gostosas. A criança que gargalha com os erros que comete é porque ela descobriu um jeito diferente. E às vezes ela faz até de propósito para o brinquedo cair e fazer barulho, e ela se diverte tentando acertar. Essa criança vem de uma casa onde as pessoas fazem o seu melhor, com resiliência, com flexibilidade, com tolerância, criatividade, com bom humor, com criatividade. Aquela criança que erra e emburra e fica brava e acha ruim e taca o brinquedo longe, não quer mais brincar, essa criança vem de um ambiente familiar rígido, exigente, perfeccionista, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Será que isso também tem um pouco de relação com o temperamento? Tem. Porque às vezes o ambiente da casa não necessariamente é assim, mas a criança, por já temperamento... nasceu com esse temperamento. Tem. O temperamento da autoexigência, do gosto, na verdade, ninguém nasce perfeccionista. A pessoa nasce com um temperamento próprio de ter o gosto pela harmonia, pelo belo, pela coisa simétrica, organizada. Isso vem da natureza mesmo, né? Quando junta o temperamento desse gosto pelas coisas bonitas, belas, harmônicas, com aquela sensibilidade, aquele temperamento que nós já falamos da pessoa que é mais sensível, mais doce, eu falo que a pessoa que junta esses dois temperamentos como tônica maior dentro dela, ela tem um temperamento de artista. Então ela gosta de ouvir uma música bem harmoniosa, ela gosta de entrar num ambiente e ver o ambiente bonito, ajeitado, arrumado. E isso realmente faz parte do temperamento, uma boa parte. E aí o perfeccionismo vem como dinâmica. Vem como dinâmica, como resultado da dinâmica, não do temperamento. E é o que nós vamos falar daqui a pouco. E um outro aspecto importante, né, para saber como cuidar do seu ideal de perfeição que você quer ter aí na sua casa, na sua vida, no seu íntimo, né,
é desenvolver a autoconsciência a respeito de qual necessidade nossa nós queremos atender por meio desse ideal de perfeição. E nos questionar, desenvolver essa clareza de se faz sentido atender essa necessidade por meio da perfeição, desse ideal de perfeição, é eficiente, é plausível, é sustentável, é factível, porque às vezes a gente vai, né, tocando a vida de forma automática, de forma acelerada, tenho pressa, quero fazer, quero executar, e a gente não para ter essa clareza, essa tomada de consciência ao nosso respeito. Se é factível, né? Porque... E para quê? A que está servindo esse ideal de perfeição? Qual necessidade está E às vezes é uma boa forma de atender essa necessidade, e às vezes não é factível, às vezes não é sustentável. Sustentável por quê? Porque gera mais estresse do que bem-estar, né? Sim. O resultado final dessa balança é desfavorável pra gente. É bem por aí. O Luiz está aqui comentando, falando que ele é perfeccionista, mas quando se trata da filha dele, ele é imperfeição em pessoa. Que bom! Que bom! Pelo menos ela pode se lambuzar, se sujar de terra, se lambuzar de sorvete, né? Pôr a mãozinha suja na boca, sem grandes crises, porque é daí que vai vir a criatividade no futuro e a flexibilidade na vida dela, né? É isso aí. Muito bom, Luiz, parabéns. Tem mais falas? Não. Tem mais alguma coisa que você quer comentar antes de deixei, continuar? Não. Vamos continuar. Então, bora. Perfeição e perfeccionismo, qual é a diferença? Então, a perfeição enquanto ideal sadio, ele nos impulsiona no crescimento, no autoaperfeiçoamento e expansão das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos. Então, quando a gente tem esse anseio interno, a gente está sempre caminhando, buscando, melhorando, se aprimorando e não se estaciona na vida, não se estagna, né? Então, por esse aspecto, ele é bastante sadio. A perfeição enquanto postura mental fixada num ideal inatingível, infactível, é o perfeccionismo. Por isso, ele é do temperamento, né? E de uma dinâmica ruim, de uma dinâmica extrapolada, exacerbada do temperamento. Então, porque aí não é um ideal, é uma autoexigência. Então, só para deixar uma claro, postura mental. O perfeccionismo não é um temperamento, é uma dinâmica do temperamento. É uma dinâmica do temperamento. Que consiste numa postura mental que fica fixada, rígida nesse ideal, que muitas vezes é inatingível e infactível. Exato. E se expressa por meio da exigência excessiva. Então, o perfeccionista, ele é muito autoexigente consigo mesmo, ele não se admite errar, ele não se admite falhar, ele não se admite distração ou coisa que o valha, e ele também tem uma alta intolerância com o erro e com a falha, com o deslize do outro. Então, por exemplo, o perfeccionista nesse exagero, ele vai visitar um amigo ou uma amiga, fica implicando com o quadro que não está direito na parede, com algum objeto de decoração que não está no lugar que ele acharia que deveria estar. Ele presta, o perfeccionista, como postura mental exacerbada, ele presta atenção excessiva e constante nos mínimos detalhes. E isso a gente chama de controle. É como se o perfeccionista quisesse controlar tudo e todos, e até a si próprio, né? E leva à intolerância das coisas que estão desarranjadas, intolerância com os erros, consequentemente dos outros também. Em primeiro lugar, a intolerância consigo. Mas como a gente vai automatizando, internalizando e automatizando essa intolerância conosco, ela começa a se internalizar e automatizar para os outros também. Daí que vem a resposta. Às vezes muita gente tem dificuldade no trato com o outro, a gente fala, mas olha, você trata o outro como você se trata. Sim. E aí, assim, essa exigência excessiva e todo esse processo,
ele acaba gerando um estresse mental muito grande em função do excesso de controle e, consequentemente, uma pessoa que é exigente e é controladora, ela necessariamente é uma pessoa que cobra muito. Ela acaba cobrando. Por que você largou o teu sapato aqui? Por que esse negócio está sujo? Por que isso aqui não está arrumado? Por que isso não ficou pronto ainda? E ela está o tempo todo cobrando das pessoas à sua volta. Então, conviver... Que bom que o Luiz não é perfeccionista com a filha, porque conviver com uma pessoa perfeccionista é cansativo, é um estresse. Mas é cansativo para ela também. Também. E a pessoa que é perfeccionista, que é autoexigente, ela está em constante estresse mental. O primeiro sintoma que a gente fala é de distúrbio psíquico mental, é o estresse mental. A gente faz o estresse físico, o estresse mental e o estresse emocional. Tem pessoas que, por um alto padrão de exigência, conseguem fazer os 3 estresses ao mesmo tempo. Então, o estresse físico é quando o corpo está exausto, quando você extrapola o limite do seu corpo. Que é o burnout. Que é as pessoas que estão tensas, excessivamente tensas fisicamente, porque elas exigem do corpo delas muito além. Então, gera o estresse físico. E o estresse emocional são aquelas pessoas sensíveis que acabam não se percebendo assim, se expondo a situações onde acaba se ferindo, se magoando, se traumatizando e passando por situações de aperto emocional que acaba levando para o estresse emocional. E o estresse mental vem dessa exigência de perfeccionismo. Mas também podem acontecer situações de estresse por circunstâncias inesperadas, tá? Esses 3 estresses como consequência de postura mental é algo que a gente pode escolher e transformar através da autoconsciência. O que não vai necessariamente evitar os estresses que a vida nos traz por circunstâncias inesperadas. Externas à nossa vontade. Que não tem a ver com a nossa postura mental. Por exemplo, essa pandemia, muita gente ficando estressada porque ninguém escolheu ficar trancado dentro de casa, ninguém escolheu se afastar dos relacionamentos, foi uma coisa imposta e circunstancial que colocou todo mundo numa situação onde teve que estar em contato com isso e viver essa experiência. E essa experiência, para quem não tem flexibilidade de adaptação, está sendo algo muito sofrido e estressante, com certeza. E aí é um estresse circunstancial provocado por circunstância externa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os custos do perfeccionismo, mas antes disso a gente tem um comentário do Luiz falando que ele fica muito ansioso. Eu acho que essa ansiedade está ligada ao medo que você falou, né? O medo Sim. de não ter o controle. O medo do fracasso, o medo da perda do controle, o medo de não dar conta de atingir esse ideal perfeccionista, gera muita ansiedade mesmo. A ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com o futuro, né? E o perfeccionista, como ele exerce controles, e o perfeccionista, como ele quer controlar tudo, ele quer controlar o futuro. E aí, nesse controle de futuro antecipado, ele fica ansioso. Será que vai dar certo? Será que vai sair bem feito? Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão gostar? E o será vai tomando conta, né? A ansiedade é algo que a gente também pode trabalhar, Luiz, e voltar para a realidade. A gente vai falar agora já dos custos, né, dessa dificuldade que o perfeccionismo traz. E aí o Ramon está aqui comentando também das manias que ele tem, né, de ficar revisando as coisas, enfim, vamos lá. Toda essa rigidez do perfeccionismo, ela tem um custo, um preço que a gente tem que pagar, né, porque é uma postura mental rígida que vai ali penetrando, né, entrando dentro da nossa dinâmica e virando um hábito, virando até um vício. E aí, no curto prazo, quais são esses custos, né? Quais são os preços que temos que pagar pelo perfeccionismo? Então, no curto prazo, a gente começa a perceber um cansaço mental, um estresse mental, o começo da rigidez e da redução da tolerância.
E como é esse cansaço? Esse cansaço é como se a cabeça não desligasse, né? A gente quer, por exemplo, dormir e a cabeça não para. A gente quer estar dentro do filme, assistindo um filme, mas os controles das coisas dentro da nossa cabeça não para. E isso já começa a ser um pouquinho perceptível. A gente começa a esquecer coisas e a ficar já com algumas falhas. Por conta, porque, claro, todo excesso de controle. Infelizmente, o perfeccionista tem que deparar com muito mais falhas do que quem não é exigente nem perfeccionista. Porque quanto mais você exige acertar o alvo, mais você treme. Quanto mais solto você pega a flecha e mais você acerta, né? Então a exigência faz a gente tremer e errar o alvo. Que beleza, gente! Oh, meu Deus! No médio prazo, Ramon vem as No médio prazo, a gente já começa a perceber manias, já começa a perceber exaustão, o burnout, a desconexão e a baixa tolerância. Então, é assim, mania é porque eu começo assim, meu sapato tem que estar ali. Se eu, porventura, alguém for limpar meu quarto e põe o meu sapato em outro lugar, eu já fico bravo. Eu tenho o meu lugar certo de guardar todas as coisas. Quando elas saem do lugar, eu não tenho a paciência de investigar e saber o que aconteceu. Eu já saio brigando. Isso tinha que estar aqui, por que não está? Eu já fiz muito isso, né? Principalmente quando a gente tem criança, as coisas da casa andam, né? E aí a gente perde um pouquinho a paciência com a andação de tudo dentro de casa. Você nunca acha as coisas que você precisa na hora que você precisa, porque tudo tem perna. Você fala assim, eu lembro quando eu tive aquela fase dos batons, que eu pegava todos os seus batons e eu achava demais. E aí, gente, teve um belo dia que eu quebrei, eu lembro dessa cena, eu quebrei o seu batom rosa, favorito, era um batom bonito que tinha a embalagem por fora branca e dourada e tal. E aí eu lembro que a gente, não sei se a gente tava saindo pra jantar, onde a gente tava indo, mas você tava com uma roupa branca linda e você foi passar o batom no carro, a hora que você foi passar o batom caiu e sujou toda a minha roupa. Manchou tudo que era branca, a roupa era branca. E eu lembro dessa cena e daquele momento de ops, fui eu. E aí você já perguntou quem tinha quebrado o batom, e aí acontece, né, gente? Faz parte. E são coisas bem assim, né? A gente pode escolher se a gente vai viver estressado, sofrendo, porque é um sofrimento atroz quando a gente opta pelo perfeccionismo e não vigia o avanço dessa dinâmica na nossa existência. E isso vai se complicando. Porque veja bem, gente, o médico ele vai para a sala de cirurgia e ele vai realmente buscar ser o mais perfeito possível na cirurgia. Mas acabou a cirurgia, ele se descontrai, ele toca a vida sem esse perfeccionismo. A farmacêutica, na hora de examinar as cápsulas, as manipulações da farmácia, ela vai se exigir a maior perfeição antes de entregar para o cliente aquilo que ela manipulou. Isso é fundamental. Ninguém quer tomar um remédio errado, ninguém quer uma cirurgia torta ou esquecer coisas dentro do paciente. Ninguém quer ir no dentista e sair com os dentes piores. Então, realmente o profissional bom, o profissional consciente, ele vai fazer o seu melhor naquele momento em que ele está trabalhando. E como ele escolheu algo que ele gosta de fazer, ele sente prazer. Ele está se exigindo o melhor e ele fica muito satisfeito com o resultado. Ele sente prazer com o resultado que ele obtém e depois, saindo da situação, porque ele não fica 24 horas exercendo a sua profissão, ele se relaxa, ele se descontrai, ele desocupa a cabeça, ele vai fazer higiene mental, ele vai ouvir música, ele vai meditar, ele vai focar em outras coisas. O perfeccionista, ele não é assim, ele é 24 horas focado nos detalhes. Então ele fica sempre exausto, cansado, exigente, cobrante, né? Cobrando do outro, cobrador. Ao longo prazo, vocês imaginem, né? Porque nós falamos das manias, das coisas a médio prazo. A longo prazo, isso já se transforma quase que num transtorno. Então, vai gerando solidão,
isolamento por causa de toda a intolerância a si mesmo e aos erros dos outros. Tanto a gente se afasta das pessoas porque elas não são perfeitas, eu não tenho paciência, eu não preciso aguentar isso. Como as pessoas também se afastam da gente. Credo, que pessoa intratável, que coisa difícil, não dá para aguentar. Cansativo. E aí, né, as coisas meio que... E aí a desconexão é total. E o que a gente chama, né, no fim das contas, desse tipo de transtorno de toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas que têm esse transtorno com limpeza, então a casa tem que estar sempre impecavelmente limpa. E aí é quase que impossível, porque existe o vento, existe o movimento. O nosso corpo, a gente acaba de sair do banho, chega uma hora que a gente precisa tomar banho outra vez. Então, não existe a manutenção de coisas que fiquem sempre perfeitamente mantidas. Não dá. A dinâmica da vida é assim, as folhas amarelam e caem, as plantas brotam e caem, as flores, os frutos, se a gente não apanha, apodrece e cai. E aí tem-se que limpar o quintal. Isso faz parte da natureza, né? A dinâmica de atuação tem que ter essa flexibilidade. E a pessoa que tem toque, infelizmente, ela não tem essa flexibilidade e ela é uma escrava daquele processo que ela se condicionou. Então, toda hora lava a mão, toda hora está olhando se a coisa está limpa, se as coisas estão em ordem. E se ela sai, ela observa só o lado ruim das coisas. O problema do perfeccionismo é que você entra num ambiente, tem N coisas bonitas. O perfeccionista enxerga só o que está errado, só o que está feio, só o que está fora do contexto. O perfeccionista tem o dom de perceber onde estão os furos, onde as coisas não saíram com tanta perfeição. E isso faz com que ele sofra em primeiro lugar, porque ele se incomoda com isso, e já a própria dinâmica dele já o leva para perceber onde estão as coisas ruins, e ele não consegue se suprir, ter prazer com as coisas boas, porque na vida tem coisas boas e ruins. As coisas boas nos fazem bem, é elas que nos nutrem, e é delas que a gente tem que se apossar toda hora. O perfeccionista se aposta do ruim e fica tentando consertar, e está sempre estressado, e está sempre mal, né? Por isso a importância de cuidar. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, ó. A Cris, da Mulher de Lua, falou que o esposo dela é super perfeccionista. Chama ele pra assistir essa live, Cris. Manda a versão gravada pra ele assistir desde o começo. A gente vai colocar no YouTube também, que se quiser, tem gente que consegue pelo YouTube assistir na televisão, assistir num outro espaço, com às vezes mais conforto do que ficar segurando o telefone. Mas bota essas pessoas perfeccionistas que vocês conhecem pra assistir essa live, pra elas conseguirem ter um pouco mais de leveza, né? De descanso e bem-estar, consequentemente. Sim. Apesar de que, assim, dependendo do grau de perfeccionismo que a pessoa está, ela necessariamente precisaria de ajuda, né? De uma psicoterapia, de auxílio para resolver isso, antes que a ansiedade a engula, antes que o estresse a derrube. Só que assim, gente, uma faca de dois gumes, né? Você acha que o perfeccionista acha que o erro está nele? E ele vai buscar ajuda para consertar um erro nele, sendo que ele se propõe ser perfeito? Claro que não. Quem tem que mudar, quem tem que se consertar são as pessoas que convivem com ele. Então ele manda todo mundo para o conserto, menos ele. E aí seria importantíssimo que através da autoconsciência emocional e autoconsciência pessoal, a pessoa realmente percebesse essa possibilidade de autotransformação. Quase encerrei a live. Seria muito importante, retomando, porque eu não sei se deu um break aí. Não deu, acho que não. Seria muito importante que os perfeccionistas sejam chefes, sejam maridos, sejam pais, sejam mães, porque a mãe perfeccionista judia muito dos filhos, porque o filho tem que estar sempre certinho, limpinho, arrumadinho, não pode se lambuzar, não pode se sujar, não pode comer com a mão. Imagina uma mãe perfeccionista com o filho comendo com a mão mamando. Ela entra em
em crise, ela tem um ataque. É claro que há situações, há contextos que o pai e a mãe pedem, né, pro filho não se lambuzar, também indo pra uma festa, também indo pra um casamento. Nossa. Aí a filha é a daminha, tá vestida de branco, seria bom que ela não fosse pular na poça. Sim. Pelo menos antes, né, da cerimônia. Mas são situações circunstanciais que não maltrata. Quando eu falo do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, do perfeccionismo, ele é 24 horas. Ele não é em função de uma festa de casamento ou de um arranjo da casa para receber uma visita. Isso é constante. E essa constância torna a vida muito sufocante, muito complicada, muito difícil. E o mais complicado é que o perfeccionista não tem essa autocrítica, ele acha que o erro está no outro, efetivamente. Ele raramente vai buscar ajuda para si. Com essa consciência, olha, eu sou muito exigente, eu sou perfeccionista, eu preciso ser mais flexível, eu preciso ter mais prazer, mais alegria com o inusitado da vida, com as surpresas. E ao invés de ficar mal-humorado, irritado, cobrando, controlando tudo, raramente, infelizmente, eu gostaria que... Vamos falar disso daqui a pouco, um pouco mais? Agora eu queria lembrar aqui rapidinho, então, que os custos do perfeccionismo, eles vêm no curto, no médio e no longo prazo. Se você está aí pensando numa pessoa, pensando em você, que numa situação muito pontual foi perfeccionista, lembra? Essa situação pontual, ela entra no curto prazo? Se ela não entra nem no curto prazo, gente, não tem por que ficar se preocupando e ficar ali querendo ser perfeccionista com o perfeccionismo do outro, com o próprio perfeccionismo, entende? É possível ter essa flexibilidade numa situação pontual, às vezes até numa situação profissional, como a gente disse lá no começo, que o ideal da perfeição dá para ter um em casa, dá para cultivar, dá para alimentar de uma forma muito saudável. Se você chegou agora na nossa transmissão aqui ao vivo, assista um comecinho para ver isso. E se você está assistindo a versão gravada, chegou nesse ponto, começou a entender um pouco melhor, volta e assiste de novo, não tem problema. O importante é a gente entrar nesse processo de tomada de consciência do nosso próprio perfeccionismo para que a gente comece, para que vocês comecem, nós comecemos esse processo de transformação. Eu falo muito assim na primeira pessoa do plural, porque muitas dessas transformações eu também estou passando, né? A Lígia também está passando, no caso essa especificamente do perfeccionismo, eu sou exatamente essa história de ver o furinho na parede veio de mim, porque eu, durante uma sessão no trabalho que minha mãe fazia lá, acho que 2012, 11, né, da oficina de desenvolvimento do eu comentei que quando eu olho uma parede eu sempre acho o furinho. Eu fiz balé durante muitos anos, né? E alguns exercícios do balé que exigem equilíbrio, que pedem, né, um pouco mais de equilíbrio, ensinam a gente a fixar num ponto. E aí, com essa coisa de fixar num ponto, eu acabei treinando em mim achar um ponto. E onde vai ser um ponto numa parede branca e lisa? O furinho. Então eu desenvolvi essa habilidade de achar furinho nas paredes. E isso, por um tempinho, chegou a me gerar um pouco de estresse. Com a tomada de consciência, com o desenvolvimento dessa autoconsciência emocional, eu pude transformar, eu pude modificar isso para que isso não me gerasse ali, ó, custos, preços a pagar no curto, no médio e no longo prazo. E é um pouquinho disso que a gente vai começar a falar agora. Espera só um pouquinho. A Cris está dizendo, ai meu Deus, que ela se finge de surda para não se chatear com as cobranças de quem é perfeccionista. Sim. O motivo pelo qual eu e a Lígia fazemos essas lives falando desses temperamentos, dessas dificuldades, é exatamente para mostrar essas desconexões nos nossos relacionamentos, gente. E tudo isso pode ser transformado? Pode, Cris, e vou te falar, eu investi muito, porque a perfeccionista aqui em casa, por incrível que pareça, era a Ana Júlia. E ela cresceu ouvindo eu falar que o contrato de perfeição eu tinha rasgado muito antes dela nascer. Eu falei, olha, se você nasceu com a expectativa de que eu ia assinar um contrato de perfeição com você, você está muito enganada. Eu já rasguei faz tempo, antes de você nascer. Então não venha cobrar de mim perfeccionismo, porque eu não sou perfeita. Eu fico com raiva, eu
fico brava, eu taco as coisas na hora que eu tô muito envezada, eu erro. Nunca tacou em mim, tá, gente? Eu erro, porque até pra eu dirigir, ela fica, mãe, cuidado, não vai atropelar. Parece até, quando eu escuto ela do meu lado, quando eu tô dirigindo, parece que eu saio matando todo mundo na rua. Sabe, que eu saio atropelando portão, que eu saio arrebentando. Eu nunca, não sou, pelo contrário, já viajamos pro Tocantins, para Goiás, de carro. Nunca bati, nunca sofremos nenhum acidente sério. Eu sou uma boa motorista porque eu adoro dirigir. Mas ela fica, mãe, olha ali, mãe, olha aquilo. Como se eu, né? E eu falo para ela, para, Júlia, ela controla. E é natural da exigência perfeccionista o controle. Mas como a gente já tem essa autoconsciência e eu não dou sossego para ela me controlar com o perfeccionismo, a gente acaba até se divertindo. Tem hora que eu dou tanta risada que eu falo, não, Júlia, você veio na minha vida para desopilar meu fígado, porque tem horas que eu chego a chorar de tanto rir. Quando ela erra e olha para mim com aquela cara embasbacada, aí eu desopilo o fígado, eu me mato de rir. A gente acha caminhos para transformar essas dinâmicas em aspectos mais saudáveis. Mas é isso que eu queria falar, gente, que não existe mágica, como minha mãe sempre fala, que a natureza não dá saltos, mas que se você está se percebendo excedendo no controle, excedendo nas cobranças, nas exigências, o primeiro passo é essa tomada de consciência, e por isso que a gente desenvolve esse trabalho do curso, né? Em que a gente fala sobre relacionamentos com autoconsciência emocional, como é que a gente toma consciência de nós para melhorar as nossas relações conosco e com os outros, né? E de onde vem essa primeira tomada de consciência, né, no caso do perfeccionismo, é saber de onde vem essa necessidade de controle. Qual que é a origem dela? Se é um trauma recente, se é antigo, se foi algum aspecto introjetado em você por conta da cultura familiar, do ambiente, às vezes a cultura, uma família inteira de cirurgiões, de repente uma família inteira de músicos, né, de músicos que tocam em orquestra, pode gerar assim, uma cultura um pouco mais exigente, um pouco mais perfeccionista. E aí entender num segundo momento qual que é a necessidade que esse perfeccionismo está tentando atender. Lembra? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E entrar ali numa chuva de ideias, né, numa flexibilidade para buscar outras estratégias que podem atender a essa necessidade da mesma forma que o perfeccionismo ou até melhor. Por que melhor? Porque o custo para o nosso bem-estar, né, o resultado da balança para o nosso bem-estar é maior. A gente vai se sentir melhor. Vai ter prazer, alegria, satisfação e bem-estar, né? E normalmente, assim, é como eu disse, o temperamento de alguém que tem essa exigência de querer as coisas bonitas, harmoniosas, pode estar associado tanto a um temperamento de artista, como a um temperamento de cirurgiões, como a um temperamento de arquitetos que trabalham com a estrutura da beleza, da harmonização dos ambientes, etc. Mas quando você não tem consciência e não emprega isso da maneira adequada, respeitando e usando o seu temperamento a favor da sua arte, a favor da sua execução, você acaba inseguro da sua capacidade e começa a exercer controles. E aí começa o caminho do perfeccionismo, né? Em função do temperamento, uma dinâmica desajustada. Só que não é fácil resolver isso, assim, não é mágica resolver. A gente pode desenvolver vários caminhos para buscar essa autoconsciência, a gente pode buscar ajuda profissional, né, de diversas formas, inclusive pela psicoterapia, mas o importante é realmente entrar nessa tomada de consciência, de autoconsciência emocional e buscar aceitar a realidade da nossa capacidade, das nossas limitações e dos outros também. Sim, é fazer uma escolha. Eu quero estar com alguém muito perfeito ou eu quero estar com alguém que tem interesse em me fazer feliz? Exato.
O segundo passo, então, né, a primeira parte, né, se eu já me excedi no controle, o que eu posso fazer? O primeiro passo é essa tomada de consciência, entender qual que é a necessidade, buscar outras estratégias. O segundo passo, realmente para entrar na transformação, né, porque, gente, a consciência, ainda que você escolha tomar consciência, a consciência em si não transforma tudo. A transformação é uma escolha. A gente só transforma aquilo que está desconfortável, aquilo que está nos gerando mal-estar, fazendo uma escolha. É muito importante. Então, para poder evitar o toque, né, o desenvolvimento do toque, lembra os custos que a gente falou? O preço que a gente paga pelo perfeccionismo no curto, no médio e no longo prazo? Como que a gente transforma, né? Evita o toque, o estresse mental. Feita a tomada de consciência, a gente precisa escolher. Quero continuar assim ou eu quero mudar? Sem essa escolha, até quando a gente foge de escolher, a gente está mantendo a situação. Então, se a gente está mantendo, eu não estou mudando. Então, toda transformação começa pela escolha. E aí, o que a gente vai desenvolver nessa escolha de transformação para sair do perfeccionismo? É o primeiro passo, né? A aceitação da sua própria capacidade e limitações. E desenvolver a aceitação é muito simples, mas não é fácil. Desenvolver essas transformações, quando na teoria tudo é muito simples. Mas na hora da gente realmente elaborar e lidar na prática, no treinamento da transformação pessoal, não é fácil. Não é fácil. Fundamental ter ali uma orientação, né? Alguém que te ajude guiando nesse caminho. Principalmente porque a gente se auto-engana. A gente mesmo acha que está muito bem e se tapeia. A gente não se percebe do modo como a gente de fato é. E a ajuda externa vai nos dar essa diretriz, né? Essa orientação para que o nosso treino novo, que vai substituir o inadequado, seja feito do modo mais correto, né? É isso aí. Também é importante desenvolver a humildade para se permitir receber ajuda. E aqui a gente retoma aquele ponto que ele já falou do perfeccionista que não pede ajuda. Não aceita, o erro está no outro, não está nele, né? E mesmo que ele possa admitir que o erro está nele, ele sente uma tamanha vergonha de estar se admitindo errado, que é complicado pedir ajuda. Externalizar isso para alguém. Externalizar isso. Mas, de qualquer forma, eu acho muito importante, se algum perfeccionista estiver aqui nos ouvindo, né? Que o mais importante é a gente ter como meta ser feliz, ter bem-estar, recuperar o prazer, a alegria das gargalhadas, da flexibilidade, do poder viver, que eu acho mais importante. E da conexão, né? Da conexão consigo, da conexão com os outros, para que a gente possa compartilhar esse bem-estar e bons momentos, né, de leveza, de alegria. Porque normalmente a gente fala assim, nossa, o fulano foi ficando velho, foi ficando ranzinza, foi ficando sozinho, foi se isolando, porque isso foi exacerbando ao longo da vida. E a pessoa vai exigindo, vai ficando intolerante. Vai criando mania, né? Mania. E ele vai ficando ranzinza. E ele vai ficando uma pessoa chata, tanto chata para o outro quanto dele próprio. E ele acaba tendo que precisa estar aguentando as pessoas. E ele mesmo se isola, né? A dona Lígia aqui, essa pessoa linda, maravilhosa que vocês estão vendo, gente, está ficando velhinha também. E tá criando umas manias também. E aí, de vez em quando, a gente tem um termômetro aqui em casa. Ela começa... Ó, tá azedando, tá ficando chato. E aí a gente consegue tocar nessa situação, falar dela pelo lado do humor, pelo lado da brincadeira. Ela fica meio emburrada, ela fala, mas tem que ser assim. Aí eu tem que, né? Então, né? Não dá pra ter flexibilidade. E aí às vezes eu não falo mais nada, a gente espera um dia, 2 vezes ela retoma, fala, ai filha, tava sendo chata naquele caso, né? Ai, que coisa! Não, mas a velhinha daqui de casa é ela? A véia. Não, minha mãe é velhinha, é você. A véia, assim, véia sou eu, gente. Eu sou gostosinha. Mas eu lindo velha. E aí também é importante desenvolver o desapego desses resultados perfeitos, né? Ai, eu quero o resultado perfeito. Desapega, gente. Olha, a gente tá aqui preparando o nosso webinário sobre relacionamentos para quinta-feira. E eu, imagina, né? Botou a perfeccionista para preparar o webinário.
Será que eu tô estressada? Ontem eu gravei um story, tem um filtro do story que multiplica você e aparece tipo 20 pessoas na mesma tela do celular. Eu falei que aquela era a galera que eu queria junto comigo pra preparar o webinário, porque eu tô cansada. Tô dormindo pouquíssimo, mas enfim, a gente tenta fazer, mas eu já aceitei. Falei, olha, eu fiz a lista ali dos erros mais comuns, dos problemas mais comuns de transmissões ao vivo, pedi ajuda, pedi conselho, mas é a primeira transmissão ao vivo que a gente faz. Então, eu já tô aqui me trabalhando, meditando, pra aceitar que se acontecer alguma coisa de errado, eu fiz o meu melhor. Eu busquei desenvolver o meu melhor. E é humanamente aceitável, né? Eu acredito, claro que as pessoas que estão comprometidas conosco, que virão assistir o webinário, estão esperando o melhor, mas também estão esperando 2 pessoas humanas para fazer esse webinário. Óbvio, pode acontecer falha técnica do computador, falha técnica da internet, microfone, mas não sei o que eu falo para Ana Júlia, sempre que a gente está preparando as lives, ou que a gente está agora preparando esse webinário, e o nosso próprio curso, a gente faz o melhor, nós damos para o outro o nosso melhor, com maior carinho, com maior amor. E do meu ponto de vista, eu acho que é isso que vale. Porque quando eu busco algo de pessoas para mim, eu quero ver isso, que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Eu nunca busco a perfeição. Eu busco o melhor que a pessoa tem para dar, né? E é isso, a gente tem realmente que desapegar. Já aconteceu, gente, de eu preparar uma palestra inteira. E na hora de colocar essa palestra em andamento, a parte do computador saiu tudo errado. Tudo errado, não entrou no data show, entrou em inglês e não tinha nada a ver. E aí tinha que mudar. Tinha que mudar tudo o resultado. Falei, olha, gente, como eu conheço o assunto e eu preparei a palestra, quem sabe faz ao vivo. E vamos largar esse computador de lado, paciência, não vou ter os recursos que eu preparei, mas vamos lá, vou transmitir o recado, a mensagem, o que eu vim fazer aqui. E é isso, hoje a gente já vai ficando esperta, né? A gente vai aprendendo, testa antes, testa em vários. Eu tenho aqui em casa, nós temos o computador da Ana Júlia, o notebook, o netbook e o meu computador. Eu testo no meu pendrive em todos eles para ver se não vai estar errado. E a gente vai tentando fazer sempre o melhor. Que vai sair perfeito? Eu não acredito que saia perfeito não, porque somos humanas. Torimas e a Carol estão falando que mesmo quando falha, eles continuam amando. Ai, que bom. Ai, gente, vocês não têm noção do tanto que esse carinho de vocês nos alimentam, nos fazem muito, muito bem. Gratidão, gente, por toda essa presença que vocês têm aqui ao vivo conosco, todo esse carinho. Ixi, parece que temos uma dúvida. Mas conter esse perfeccionismo não acaba fazendo mal? A gente tem 2 minutos. Conter o perfeccionismo faz mal? Não é para conter, gente. É para tomar consciência e trabalhar em cima para buscar outros meios de ser mais flexível. Se você sufocar e conter, claro que faz mal. Tudo que você sufoca e contém faz mal. Tudo aquilo que você tenta atuar de uma forma que não... dissimulada, controlada e falsa. Conter o perfeccionismo, eu acho que é o cúmulo do controle. Porque você vai controlar o controle. Aí realmente faz muito mal, não é por aí não. Não é esse caminho. Na verdade, amorosamente, a gente mostrar para o outro, olha, você está tendo controle, pontuar as coisas que estão saindo. Mostrar não só para o outro, mas mostrar para a gente mesmo, que às vezes é mais difícil ser amoroso com nós mesmos do que com o outro, né? Isso. A razão do nosso trabalho de autoconsciência emocional é para buscar as transformações pelo caminho do amor e da paz. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por todo o carinho. Vou passar uns recadinhos rápidos. Vou abrir a caixinha de sugestão de temas nos stories mais uma vez. Eu esqueci de abrir antes da live, então aguenta aí 5 minutinhos que eu vou postar o vídeo da live e vou abrir. Se você ficou com alguma dúvida, não deu tempo, esse vídeo aqui, se você está vindo no YouTube ou no IGTV, já é gravado, né? Então você já pode deixar suas dúvidas aqui embaixo ou mandar pra gente no direct que a gente responde. Também temos sugestão de temas. Aí vocês podem sugerir os temas aqui nos comentários, na caixinha dos stories, por direct, por e-mail. Se você está vendo no YouTube e não está conseguindo ou está com vergonha, contato@autoconscienciaemocional.com.br. E o nosso webinário já é amanhã. Estamos muito
empolgadas, estamos muito ansiosas, eu já estou com um friozinho na barriga. Hoje cedo eu olhei, a gente tinha uma meta de inscritos. A gente já dobrou a meta. A gente achou, vai dar uns tantos, eu já tenho o dobro. Então estamos muito felizes, muito empolgadas. E espero ver vocês que estão aqui ao vivo com a gente ou que estão vendo essa versão gravada amanhã, às 9 horas da noite, no nosso webinário. Ele vai ficar gravado? A princípio não. Tem que estar ao vivo com a gente. Tem que vir ao vivo com a gente assistir, depois a gente conversa. Gente, é isso. Muito obrigada. Um grande beijo. Esperamos vocês amanhã ao vivo aqui conosco. Combinado? Até amanhã!